Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos dando aí continuidade aos nossos estudos, né? Hoje, domingo, a gente vai continuar o estudo do livro Nosso Lar, né? Através aqui do Amigos do Caminho. Como a gente tem feito, né? Durante todos os domingos, né? A gente tem estudado temas, né? De livros, de obras. A gente estudou o Apocalipse, né? Há pouco tempo. E agora nós estamos dando continuidade, né, estudando essa obra aí do nosso querido André Luiz, que é o livro Nosso Lar, né? Lembrar que o Nosso Lar, né, psicografado aí pelo nosso querido Chico, né, que traz em si aí uma série de conceitos espirituais profundos, né? E nós estamos visitando os capítulos do livro, um a um, né, contando aí com a companhia, com a ajuda de vocês todos aí, né? A gente tem tirado a semana dentro do grupo de estudo para poder falar do livro, né, quando o pessoal, né, consegue ler, consegue colaborar lá, né, e essa semana, né, nós vamos lá para esse capítulo, né, que vai dar continuidade ao tratamento, né, que o André Luiz está recebendo no Nosso Lar. Nós estamos aí no capítulo 7, que tem por nome, né, As Explicações de Lísias, né. Vamos só fazer uma lembrança, né, o André Luiz se encontra internado no Nosso Lar, né? Ele foi resgatado há pouco tempo, né, das regiões inferiores, e, né, nos capítulos anteriores o próprio Lísias, né, e o André Luiz, né, não está ouvindo, vamos ver se melhorou, se tem alguém que não está ouvindo, fala aí, tá? Nós aumentamos o som aqui. Então nós temos o André Luiz e nós temos o Lísias, né, que são os personagens aqui desse capítulo. E no capítulo anterior, né, o André Luiz ele estava conversando com o Clarencio, né, ele estava reforçando alguns aspectos aí da mudança, né. Vamos lembrar que a grande questão do capítulo anterior é que o André Luiz começou a querer voltar, né, na lamentação, querer voltar, né, naqueles estados espirituais mais desequilibrados, né, através do pensamento, né, e o Clarencio vai trabalhar isso para a gente. E nesse capítulo a gente vai continuar conversando aí com o Lísias, né? Então vamos lá. Quem quiser participar, perguntar, né, fazer qualquer parte aí é muito bem-vindo, tá, gente? Boa noite a todos aí que estão chegando também. Explicações de Lísias, capítulo 7. Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lísias. Então, André Luiz, né, ele estabelece aqui uma passagem de tempo, né? Então, nós vamos perceber que ele fica um bom tempo internado ali no Nosso Lar, né, nas câmaras de retificação, né, nos hospitais, né, no complexo hospitalar do Nosso Lar. E ele, né, então ele recebe visitas periódicas de Clarencio, ou seja, o Clarencio, né, vira e mexe, vai lá fazer uma visitinha para ele. E a atenção diária do Lísias, né? O Lísias, na função dele de visitador diário, né, ele vai lá, né, saber como é que o André Luiz está todos os dias. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviaram o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Então, à medida que o André Luiz começou a modificar, né, o pensamento dele, né, à medida que ele começou a se adaptar àquele ambiente, né, saindo daquela onda inferiorizada anterior, né, de sofrimento, de lamentação, ele começou a se sentir melhor, né? Ou seja, a mudança de pensamento, né, a mudança de vibração do André Luiz começou a produzir ali um processo de cura nele, né? Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Ou seja, o André Luiz ele percebia que lá no Nosso Lar, quando ele se adaptava àquele ambiente, começava a participar daquela realidade ali dentro do ambiente, ele se sentia melhor. E à medida que ele voltava no passado, ele voltava a lamentar, sentir saudade da família, do plano físico, né? Ele voltava a se sentir angustiado. Ou seja, né? Então, assim, o estado mental do André Luiz, ele vai perceber ali que o estado dele estar bem ou não estar dependia muito do estado mental. Ou seja, à medida que ele se adaptava ao mundo espiritual, né, a colônia, ele ficava bem. À medida que ele teimava muitas vezes em recordar o passado, né, em reviver situações negativas, ele se sentia mal, né? Isso é muito interessante para a gente refletir. Deixa eu só abrir a porta aqui, tem um gatinho aqui batendo na porta, aqui, senão não vai deixar eu fazer o estudo. Pode entrar, vai lá. Ai. Né? Desculpa aí, gente, senão ela ia ficar batendo na porta aqui e ia atrapalhar a concentração.
Então, nesse primeiro capítulo aqui, nesse primeiro momento desse capítulo, nós vamos perceber isso. O estado mental do André Luiz interferia na saúde espiritual dele. Então, quando ele ficava bem, né, quando ele se adaptava ao nosso lar, quando ele entrava naquele ritmo lá da espiritualidade, ele se sentia bem. Quando ele fugia desse ritmo e tentava, né, mesmo que inconscientemente, ficar lá cultivando sofrimento, ele começava a se sentir mal. Né? Então, isso aqui ele vai definir para a gente no início. Ó. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Né? Então, mesmo nesse alto e baixo que ele ainda experimentava, ele estava percebendo que as melhoras que ele estava tendo estavam sendo cada vez mais profundas, cada vez mais, vamos dizer assim, perdurando. Né? As melhoras elas continuavam com ele. Né? Deleitava-me agora contemplando horizontes vastos, debruçado a janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Olha que interessante, nós vamos falar da natureza do nosso lar agora, da natureza no mundo espiritual. Quase tudo melhorada cópia da Terra. Olha que interessante. Tá? Então ele vai falar para a gente que o que ele via lá no nosso lar, né, era uma cópia do que tinha na Terra melhorada. Né? Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, ou seja, existiam plantas, né, vegetação na colônia espiritual. E não é ilusão, não, é vegetação mesmo. Né? Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Né? Então o André Luiz está falando que ele via lá da janela do quarto onde ele estava, né, nos hospitais do nosso lar. Então ele via a natureza, né, e ele falava que a cor era mais viva, claro, né, a percepção dele enquanto espírito desencarnado já era um pouco melhor, né, e as substâncias eram mais delicadas, né, uma natureza mais diáfana, uma natureza mais sutil, né, mas não sem ser uma fumacinha sem sentido, igual muita gente acredita. Né? Então ele via lá um ambiente, né, que era muito melhor e muito mais próximo, né, daquilo que a gente tem aqui na Terra. Né? Ele viu o que nós temos aqui de maneira aprimorada. Ó, desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Ou seja, ele vê limites além da colônia. Né? Então, além do nosso lar, né? Além da cidade espiritual, ele observava montanhas, ele observava ambientes coroados de luz. Né? Por quê? Porque aquela esfera espiritual onde ele estava, né? Mesmo sendo uma esfera de transição, já era um ambiente muito mais equilibrado. Então ele via, vamos dizer assim, a geografia espiritual. Né? Então o mundo espiritual possui uma geografia própria. Né, possui uma estrutura física, né, uma estrutura que vai ser observada e com a qual os espíritos que estão ali vão interagir, assim como nós interagimos com o ambiente onde nós estamos. Né? Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam. Aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres mais altas, a se erguerem retilíneas, lembrando gigantescos lírios rumo ao céu. Então o André Luiz aqui está falando, né, ele fala da natureza, né, você vê que ele começa a falar da vegetação, né, da geografia, da estrutura física do nosso lar, né, e aqui ele vai falar da presença de aves, ou seja, tinha elementos do reino vegetal e do reino animal. Né? Então o nosso lar não é um vazio, né, não é uma coisa estéril, né, o nosso lar é uma cidade onde nós vamos encontrar estruturas orgânicas, né, do reino mineral, orgânica do reino mineral é difícil, né, orgânicas do reino vegetal e do reino animal. Né? Nós vamos encontrar ali vida, né, em variadas manifestações. Né? Nós vamos encontrar plantas, nós vamos encontrar animais, nós vamos encontrar estruturas físicas. E uma coisa que o André Luiz fala aqui, né, é da questão da harmonia. Havia as construções, mas elas estavam em harmonia com a natureza. Né? Então havia ali um equilíbrio entre, né, os prédios, né, que ele fala que eram vários, né, e toda aquela estrutura natural que havia no nosso lar. Havia uma relação harmônica entre a arquitetura do nosso lar e a natureza.
né? Então, que é uma das buscas aí, né, dos nossos amigos arquitetos hoje, harmonizar a natureza com, né, os ganhos aí da tecnologia, da arquitetura, né? Então, assim, nós vamos ver que realmente lá é um ambiente onde tudo que existe aqui é aprimorado, né? É melhor, né? Das janelas largas, observava curioso o movimento do parque. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Outra questão, o André Luiz vai falar aqui, ó. Está identificando agora animais domésticos. Então o André Luiz está percebendo que no nosso lar, né, ele já vai falar assim, ó, tem as plantas, tem aves, e agora ele está falando dos animais domésticos, né? E se nós imaginamos, né, o cuidado que o André Luiz tem para trazer informação do mundo espiritual, né, e a gente sabe que muito que está ali nos livros é algo que, vamos dizer assim, é limitado, né? A gente não tem informação completa. Nós podemos imaginar a exuberância de vida, né, vegetal e animal que existe nessa colônia, que existe no nosso lar, que existe no mundo espiritual, né? Principalmente nas regiões espirituais mais próximas do plano físico. Né? Tá dando para entender, pessoal? Né? Tá falando, tem uma companhia tá falando que travou aí. Tá travado para alguém? Se tiver, me dá um sinalzinho. Se não tiver, também me fala, só para mim poder saber que está funcionando direitinho, tá? Se estiver funcionando bem para vocês aí, me manda um joinha, um oi, só para me dar um sinal aqui, por favor. Bom? Então, continuando. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade das formas análogas à do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Olha que legal, né? Então o André Luiz estava lá, falando, mas não estou no mundo espiritual, como é que tem bicho, planta aqui? De onde que veio esses bichos? Né? E nós sabemos, né, que aqueles animais, aquelas plantas são seres vivos, né? Não são ilusões criadas pelos espíritos para poder enganar as pessoas que estão ali ou para poder iludir o pessoal. Não é uma realidade virtual, não. Né? Aqueles animais, aquelas plantas, aquela estrutura toda são tão reais quanto as que existem aqui no plano físico. Né? Na verdade, aquele ambiente é um ambiente controlado pela espiritualidade, onde as plantas e os animais vivem. Né? Tem até uma analogia que o Lucas faz para explicar isso, né? Que é como se fosse um ambiente de aquário. Você tem um aquário, você reproduz lá em grau menor um ambiente onde o peixe vive, e para o peixe aquele ambiente é a mesma coisa dele estar no rio ou no mar. Ele não vai ver diferença, ele não tem capacidade de percepção disso. Né? Então, para aqueles princípios espirituais ali dos animais e das plantas, eles não veem diferença entre estar no nosso lar ou estar aqui no Brasil, né? Ou estar na Alemanha ou estar na Jamaica. Tá? Então os animais que estão ali, eles têm as mesmas experiências evolutivas que eles teriam se eles estivessem no plano físico. Eles não veem diferença entre a região espiritual e o plano físico. Eles não sabem onde que eles estão. Eles estão vivendo, só isso que eles sabem. Incluído, né, claro, as plantas que não têm, né, capacidade cognitiva nenhuma. Né? Mas isso aqui é só para a gente poder, né, pensar. Gente, então para quem está chegando, nós estamos no capítulo 7 do livro Nosso Lar, tá? Nós estamos falando do capítulo 7 do livro Nosso Lar, né? E o André Luiz está falando aqui para a gente, né, da surpresa que ele tem, né, naquele momento que ele está ali, né, convalescendo, melhorando ali no hospital do Nosso Lar, né? Num dos hospitais, é claro, de ver a natureza, né? Ele fala para a gente o que ele está vendo da janela. Então ele está vendo, ele relata a presença de plantas, ele relata árvores frutíferas, ele relata colinas, ele relata montanhas além, né, dos limites da colônia espiritual, da cidade espiritual. Ele relata aves que voam em bando, ele relata a presença de animais domésticos. Né? Então o André Luiz está, né, e ele está perplexo com aquilo, porque ele está no mundo espiritual. Olha, como é que isso aqui existe? Né? Então vamos lá. Lísias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Então, né, o Lísias estava lá também para ajudar o André Luiz a entender esse negócio. Se eu fosse o André Luiz, também ia ter 1 milhão de perguntas para o espírito que fosse me receber lá. Né? Então, o André Luiz vai despejar o Lísias. Né? Ele vai deixar a moto passar. Tem uma companhia que adora passar de moto aqui nesse horário aqui. Né? Mas tudo bem. E aí o André Luiz, né, vai despejar o Lísias, vai encher o Lísias de perguntas. O que é isso? Como é que funciona? Como é que é assim? O Lísias está lá para isso mesmo. Uma das funções do Lísias, né, como alguém, né, que recebe os espíritos que chegam, é aclimatar o André Luiz, explicar como é que funciona tudo ali. Né?
Olha só as explicações do Ulisses. Ó. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação, ou seja, nós temos ali etapas, gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Olha que interessante. Né? O Ulisses fala que não somente existem regiões do mundo espiritual diferentes, ou seja, vários níveis espirituais, a gente sabe disso, né? Tem lá as zonas umbralinas, o umbral grosso, tem as zonas do umbral médio, como por exemplo onde que fica o nosso lar, né? E tem as zonas superiores, né? Que são as esferas mais iluminadas, né? Ou seja, existem dimensões diferentes, né? Para as criaturas no plano espiritual. E, surpreendentemente, para as criaturas envolvidas na carne terrestre. Então, o Ulisses aqui está relatando para a gente, né, que além de existirem vários planos espirituais, existem vários planos físicos. Ou seja, existem muitos planos físicos. Não existe só um plano físico. Nós estamos no momento de encarnados num plano físico, mas existem vários. Né? Ele dá essa deixa aqui, ó, ele nem entra depois muito nesse assunto mais, mas ele joga a informação. Né? Quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ler, né, vai perceber a informação dele. Vamos repetir aqui. Ó. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas da carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Ou seja, tudo está encadeado. Os planos espirituais e os planos físicos. Então, quanto mais aprimorado o espírito, mais aprimorado o ambiente espiritual e o ambiente físico onde ele vai estar. Claro, salvo né, os casos de emissões, né, e outras coisas que o espírito pode estar num ambiente que é inferior ao estado íntimo dele. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde. Havia muitas semanas sem a visita de pelo menos um conhecido do mundo. Tem uma companheira que falou isso, né? O André Luiz ficou lá no nosso lar, ninguém foi visitar ele, né? E os parentes encarnados dele, ninguém foi lá, né? Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Os meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários, no outro tempo, me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual, para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. Então André Luiz está perguntando, cadê meus amigos? Cadê as pessoas que eu conheço que desencarnaram antes de mim? Cadê meus pais? E muita gente pergunta também, por que o Espírito não veio trazer mensagem para mim hoje? Por que a minha mãe que está no mundo espiritual não volta para falar comigo como é que ela está? Então é a mesma dúvida do André Luiz lá. Então o que acontece? O André Luiz ele pergunta, mas cadê? Eu estou aqui sozinho, ninguém veio me ver. O que está acontecendo? Um dia, não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Meu caro Ulisses, acha possível aqui um encontro com aquele que nos antecederam na morte do corpo físico? Então eu pergunto, cadê ele, Ulisses? Como não? Pensa que está esquecido? Então o Ulisses fala assim, não, claro, você acha que alguém te esqueceu? Sim, o André Luiz é bem sincero, né? Sim. Por que não me visitam? Na Terra, sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então o André Luiz fala assim, nem meu pai nem minha mãe vieram me ver, ué. O que está acontecendo? Esse plano físico, o nosso lar é na costa terrestre? Não, isso é outra coisa. O nosso lar é nos planos espirituais. Esse plano físico que ele está falando são dimensões paralelas. A ciência fala disso pra gente. A ciência fala pra gente, eles estudam a questão dos universos paralelos, realidades paralelas, que são planos físicos, que estão no mesmo ambiente, mas em dimensões diferentes, que não é o mundo espiritual. Ou seja, existem várias dimensões no mundo espiritual e existem várias dimensões no mundo físico. Tá? Mas aí a gente não tem muito detalhe para dar, porque a gente não sabe muito sobre isso, e a espiritualidade nunca trouxe muita informação. Até porque eu acho que isso, já é, assim, vamos dizer assim, eles estão jogando as primeiras ideias sobre o assunto. Tá? Eles nunca desenvolveram isso muito, não. Fica aí, para a gente poder estudar sobre isso, que é bem interessante, na verdade.
Então ele fala aqui, ó, pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Então Lísias dá uma cutucada no André Luiz, fala assim, ó, você não sabe, mas sua mãe que está te ajudando aí o tempo todo. Né? Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se-lhe o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Então, o que o Luiz falou para o André Luiz? Sabe todo esse processo de resgate que você passou aí? Foi a sua mãe que fez. Ela que correu atrás de ajuda, ela que pediu os amigos do nosso lar, ela que conversou junto com o Clarencio, né? Então você ficou aí lá 8 anos, claro que isso aqui é um número simbólico, tá, gente? Porque a gente não sabe quanto tempo o André Luiz ficou no nosso lar, porque não tem identificação da identidade dele, né? A identidade do André Luiz aqui, ela é meio nebulosa, tá, gente? E de propósito. Então, assim, o André Luiz ficou um bom tempo no mundo espiritual, né, no umbral, nas regiões inferiores, né? E nesse tempo todo a mãe dele ficou trabalhando para poder tirar ele dessa situação. Né? Então, assim, o André Luiz estava achando que a mãe dele tinha esquecido dele, muito pelo contrário. Ele estava ali exatamente pelos méritos da mãe dele. Tá? A mãe dele que colocou ele ali no nosso lar. Ela foi ajudada, ele foi resgatado pelos méritos espirituais da mãe dele. Né? Aqui, ó. Eu tinha os olhos úmidos. Ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. Então, assim, a ficha do André Luiz continua a cair. A gente vai ver que muitas vezes a ficha dele começa a cair aqui com algumas situações. E o que ele está percebendo aqui? Que a mãe dele estava trabalhando por ele enquanto ele estava reclamando. E no fundo aqui, o que ele estava fazendo com o Liz? Ele estava falando, por que minha mãe não veio aqui? Será que ela esqueceu de mim? Ele estava reclamando de quem só ajudava ele. Interessante, né? Aqui, ó. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Então ele fala assim, no momento que você chorou, foi ali. Lágrimas é também assim. Ou seja, existem lágrimas que destroem, que são as lágrimas da revolta, da amargura, do ressentimento, e lágrimas que criam amor. Os anos no umbral passam igual no mundo terrestre, na região que o André Luiz estava assim. Tá? O que acontece, passa igual em todas as regiões. O que acontece é que o André Luiz, ele tinha a mesma percepção que ele tinha aqui encarnado. Então foram 8 anos para ele, igualzinho aqui. Tá? Claro que ele deve ter perdido a noção do tempo, dá a entender aqui, porque ele fala que ele não sabia, porque ele ficou naquela situação tanto tempo que ele perdeu ali a noção, de data, de dia. Ele não tinha como regular os dias dele lá naquelas regiões. Mas é basicamente a mesma noção. Os anos, é possível um médium encarnado visitar e auxiliar um espírito desencarnado umbral? Com certeza, através do desdobramento, na reunião mediúnica, muitas vezes a gente vai até as regiões umbralinas lá, é possível sim, através do sono, muitas vezes pessoas vão através do sono em regiões inferiores ajudar, ou então vão lá para encontrar parentes, encontrar amigos, é possível sim. Um dos trabalhos que existe na reunião mediúnica é exatamente esse. Que é o resgate de espírito em desequilíbrio, ou pelo menos a visita a esses espíritos. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete luz. Os animais, aves e répteis, ou seja, nossos irmãos menores, não encarnam quase imediatamente? Como se explica a existência de animais no nosso lar? Boa pergunta, viu, amigo? Realmente os animais, eles reencarnam imediatamente, praticamente de maneira imediata. No nosso lar, nós temos um ambiente que a espiritualidade cria, que replica, que é uma cópia do plano físico. Então, esses animais, esses princípios espirituais que desencarnam aqui, tá?
de certa maneira reencarna no mundo espiritual. O que a espiritualidade faz? Ela leva esses princípios espirituais de maneira artificial, ela pega os princípios espirituais das plantas, dos animais, leva para aquela região, né? Corporifica aqueles seres lá, dá um corpo para eles, e a partir dali o processo funciona com eles igual se eles estivessem no plano físico. Ou seja, imagina lá, nós temos lá 2 cachorros no nosso lar. Vou imaginar, tem 2 cachorros, né? Claro que tem muito mais, né? Mas eu estou pegando 2. Então o que acontece? Esse cachorro ele vai ter uma existência no nosso lar que vai ser igual ele aqui no plano físico. Ele vai latir, ele vai correr, ele vai brincar, ele vai ter uma família, ele vai, né? Aquela coisa toda. Esse cachorro ele vai passar por um processo de envelhecimento, né? E ele vai desencarnar, ele vai morrer no nosso lar, vamos dizer assim, né? Aparentemente. O que vai acontecer? O princípio espiritual dele vai para o próximo da espécie que estiver ali por perto e, né, através de uma reprodução ali, ele vai renascer de novo ali no nosso lar. É como se ele estivesse dentro de um aquário. Né? O que é o aquário? Um ambiente controlado. Então, né, lá no nosso lar, para aqueles animais, para aquelas plantas, né, aquele ambiente é como se fosse o plano físico. Funciona da mesma maneira. Tá? Então o animal que desencarna no nosso lar, ele vai reencarnar lá mesmo, tá bom? É diferente o processo para a gente que é ser inteligente, tá? Ali para os animais funciona igualzinho no plano físico. Um animal no nosso lar, ele age igualzinho ele agiria aqui no plano físico. Claro que a gente tem que ter também a ideia que o nosso lar é uma colônia de energia superior. Então os animais normalmente vão ser mais calmos, mais tranquilos, mais afetuosos, mais amáveis, né? Haja vista porque eles estão, né, num ambiente que é propício para eles. E porque eles reencarnam mais rápido, devido somente a terem perispírito, eles não têm perispírito. Tá? Os animais eles não têm corpo espiritual. Né? Eles só têm no ambiente que a espiritualidade dá para eles. Igual nós estamos falando do nosso lar aqui. Os animais eles reencarnam imediatamente porque eles não têm atividade mental que permita eles viver no mundo espiritual. Isso é questão só do ser humano para cima. Tá? Então, para eles é interessante eles renascerem o mais rápido possível para seguir com o processo evolutivo deles, porque no mundo espiritual eles não aprendem nada, tá bom? Ah, mas e o animal do nosso lar? Ele vai aprender o que ele aprenderia no plano físico. Né? Lembrar sempre disso. O nosso lar, o cachorro que está no nosso lar e o cachorro que está aqui na minha esquina, eles não veem diferença de uma coisa para outra. É a mesma coisa, eles vão crescer, eles vão aprender espiritualmente a mesma coisa que o cachorro aprende lá no nosso lar, ele aprende aqui. A mesma coisa que o cachorro evolui encarnando aqui, ele vai aprender lá no mundo espiritual. Outra pergunta. Podemos ver se... Não entendi o que você escreveu. Deve ser o corretor. Famoso corretor, viu, Luana? Não deu para me entender. Queimar, fiz, não entendi. Podemos ver... Eu não consegui entender. Do nosso animal, por quem estamos sobre, do tanto, através do sonho. Não deu para entender o que você escreveu, Luana. Se você puder mandar de novo para a gente, né? Os animais que desencarnam no plano físico, eles podem ir para o plano espiritual? Pode, mas é uma coisa que só se a espiritualidade levar. Normalmente, né, não sei se é isso que você está perguntando. Morreu meu cachorro, minha gatinha aqui, ó, né? Miauzinha tá aqui, ó, deitada na minha cama. Miauzinha, eu gosto dela, né? Se a Miauzinha morrer aqui, né, um dia ela vai morrer, né, porque ela já tá velhinha também de quase 15 anos de idade, né? Ela vai para o mundo espiritual, vou encontrar com ela no nosso lar, né? Basicamente seria isso. Dificilmente, tá? Por quê? Porque a tendência é que se ela desencarnar, que se ela morrer, né? Para desencarnar para bicho é complicado, né? Tem pessoal que torce o nariz, né? No dia que ela morrer, a tendência é que ela seja atraída pelo gato que estiver mais perto aqui da região aqui, reencarne, renasça lá na próxima ninhada do bicho, tá? Claro que o gato não pode ser castrado, né? Não sou contra castrar não, tá, gente? Tô falando assim, ela vai ser atraída pelo próximo da espécie e vai renascer. Ah, mas eu quero que o meu bicho vai me esperar lá no nosso lar. Isso é difícil de acontecer. É possível? É possível. Se a espiritualidade se achar que esse animal é útil para alguma coisa, ela pode pegar o princípio espiritual dele, levar ele para o mundo espiritual lá e fazer todo um trabalho. Mas normalmente, vamos dizer, em 99% das situações, o que acontece é que o princípio espiritual do animal já renasce no primeiro da espécie, né? Não quer dizer que a gente não pode reencontrar, né? Aí são questões lá do mundo espiritual, né? Se a espiritualidade achar que tem alguma utilidade pra gente na nossa evolução, a gente reencontra. Ou às vezes o próprio animal volta pra nossa casa, né? O Chico conta que depois que ele perdeu um cachorro dele, o Duque, né? O que aconteceu? Ele ganhou outro animal que era
o princípio espiritual do Luke lá nele, né? Então, assim, a gente atrai de alguma forma, né? Então, assim, o amor encontra um jeito, né? Mas eu não acredito, né? A gente não tem informação que a espiritualidade se preocupe com isso, para ficar levando o princípio espiritual de cada animal para não, porque eles precisam evoluir também. E o melhor para o animal é ele dar seguimento ao processo evolutivo dele. Ele já tem que renascer aqui e vamos continuar essa evolução aí, né? E não ficar ali esperando a gente, né? Esses reencontros serão realizados se nós merecemos. A questão nem é tanto isso, né? Você está falando com animal ou com pessoa, né? Se for com animal, depende de muitos fatores, né? Porque não é nem questão de merecimento, né? É questão mesmo do processo evolutivo do ser, né? Porque muitas vezes o que a gente quer nem sempre é melhor para o outro ser, né? Porque a gente sempre pensa do amor do nosso ponto de vista. Então, às vezes, pro meu ponto de vista, eu quero que meu cachorro me espere no mundo espiritual até desencarnar, ficar lá 70 anos, né? O princípio espiritual dele paralisado, né? Mas por seres que direcionam a evolução dos animais, né? Eles querem que o processo continue, entendeu? Então, assim, a gente tem que... A questão toda é que às vezes a gente só pensa na gente, né? E a espiritualidade não. A espiritualidade vai pensar em primeiro lugar no processo evolutivo do ser, pode ter certeza. Existem espíritos encarregados, né, de lidar com os animais no mundo espiritual quando eles precisam. Normalmente vai no automático mesmo, tá? Mas assim, eles podem fazer isso? Podem, né? Mas tem que ter um objetivo. Não é só porque eu quero. Ah, porque eu tô com muita saudade, eu não vivo sem um bicho. Isso não é motivo. Tem que ter um motivo muito sério para poder, né, a espiritualidade fazer. Por exemplo, o lobo de Gúbio. Lembra da história do Francisco de Assis com o lobo? Né? Tinha um lobo lá na cidade de Gúbio, lá, que matava todo mundo, lá matou até uma criança. O Francisco de Assis foi lá, conversou com o lobo, mudou a energia do lobo lá e combinou com o pessoal dar comida pro lobo até ele morrer. O dia que o lobo morreu, o princípio espiritual do lobo foi atraído pelo Francisco de Assis e ficou do lado dele lá no mundo espiritual até o Francisco de Assis desencarnar, coisa de meses. Tá? O Francisco de Assis desencarnou pouco tempo depois do lobo. Né? Mas enquanto ele estava no plano espiritual, o Francisco de Assis deu, vamos dizer assim, recurso para o lobo se materializar lá. Como é que ele fez isso? Não sei. Tá? Mas tinha um caso ali, tinha uma história ali por trás daquilo ali. Né? Podemos ver nosso animal em sonho, sendo que estamos sofrendo tanto. Tive um sonho recente, vi minha cachorra que desencarnou e alguém disse para eu aproveitar a oportunidade de estar perto dela. Possível é. Tá? É possível, mas é aquela questão. Normalmente é imediato. Então, desencarnou o animal, ele já está num processo reencarnatório em outro corpo. Né? Se a pessoa tiver... O que acontece muitas vezes é que a gente pode segurar o corpo espiritual do bicho do nosso lado. Tá? Então, se eu sou muito apegado ao animal, funciona com pessoa, né? Tem gente que desencarna a mãe, ele fica segurando a mãe aqui no plano físico, né? Então, um animal que tem uma mentalidade muito menor, tem gente que arrasta o espírito animal no plano físico. Cria uma verdadeira escravidão. Estou falando que é o seu caso não, tá, meu amigo? Mas o que acontece? Quando a pessoa tem um sentimento desequilibrado, ela não permite que o ser siga a caminhada dele. O animal é um ser inferior a nós, ou seja, nós temos poder sobre ele. Né? E aí, às vezes, o desespero da pessoa é tão grande que ela retém o princípio espiritual do bicho em torno dela. E esse princípio espiritual vive numa situação muito complicada, porque ele só vai existir, vamos dizer assim, com uma forma no momento que a pessoa estiver lembrando dele. Quando a pessoa esquecer dele, ele volta para um estado latente ali no plano espiritual, agarrado aqui em mim. Aí quando eu lembro dele, ele materializa aqui e fica com o meu tempo. Quando eu esqueço dele, você está entendendo? Isso acontece muito. Aí o que acontece? A espiritualidade vai lá e tira aquele princípio espiritual para poder... para poder dar seguimento à coisa. Mas é impossível você encontrar com um animal que você teve no plano físico? Não, não é impossível. Né? Estou falando aqui que tem essas questões todas, tá? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: o animal aqui no plano físico, muitas vezes a gente trata ele como um apêndice nosso, né? Nós desejamos muito amor para ele desde que ele esteja do nosso lado sempre, né? E nós ainda não temos certo equilíbrio no lidar com o sentimento ainda, né? Com encarnado, com pessoas a gente não tem, né? A gente prefere que o nosso filho fique doente numa cama de 20 anos do que ele desencarnar, né? Porque a gente quer ele perto da gente meio que ele esteja sofrendo, né? A gente quer que a nossa mãezinha lá, que está em coma lá, né, há anos lá, vegetando, continue daquele jeito ao invés de desencarnar, porque eu não vivo sem ela, né? Na verdade é um amor egoísta, né? E muitos de nós ainda estamos nessa onda. Então tem que ter ali né, é algo para a gente poder pensar e refletir, né? Mas o amor sempre encontra, tá? Continuando. Um espírito estando em região mais evoluída tem condição de plasmar um animal de estimação? Dificilmente. Isso não é uma coisa fácil de fazer, até porque a região onde o espírito está pode não ser favorável para aquele ser viver.
Né? A mesma coisa que você quiser falar assim, eu queria que um peixe vivesse comigo do lado de fora aqui da terra. Você traz o peixe para fora, ele morre. Né? Porque você não tem água para colocar ele. Eu queria ter uma baleia aqui, ó. Né? Mas se eu jogar uma baleia no asfalto, ela morre em meia hora. Né? Então, por quê? Porque ela não vai conseguir sobreviver nesse ambiente aqui. Então tem a ver com a questão do ambiente. Né? Normalmente nas zonas inferiores existem animais e existem seres animalizados. Né? E os espíritos que estão lá, eles vão querer animais para outros objetivos. Né? Ou seja, para atacar os outros, para fazer violência. Né? Então, é possível? Talvez. Né? Mas não é tão fácil como na colônia. Né? Com certeza. Animal não sofre, animal sente dor. Tá? Existem duas coisas. Sofrer é quando você consegue registrar, quando você consegue antecipar ou manter uma situação de dor. Isso é sofrimento. Dor faz parte do processo evolutivo. Jesus sentiu dor. Né? Então o animal sentir dor está dentro da capacidade evolutiva dele, porque a dor também ensina. Tá? A dor é uma ferramenta biológica que aprimora o nosso corpo físico. Né? Até porque a dor serve de alerta. Né? O ser humano sente dor. Jesus sentiu dor, então dor vai acompanhar a gente um bom tempo aqui no plano físico. Né? Sofrer já é outra coisa. Para você sofrer, você tem que ser capaz de guardar memória. Né? Ou você antecipa um processo de dor, fala assim, amanhã eu vou no dentista e vai doer. Eu estou sofrendo. Ah, meu Deus. Né? Semana passada eu briguei com meu marido e eu não perdoo de jeito nenhum. Eu estou sofrendo. Então, sofrer quando você antecipa ou quando você repete infinitamente um processo de dor. Lembra do Clarence conversando com o André Luiz? Falar do mal é revivê-lo? Né? Ou seja, assim, aprenda a não comentar a sua situação de maneira negativa. O Clarence fala para o André Luiz. Por quê? Porque o André Luiz estava sofrendo. Sofrer é reviver o que já passou, né? Ou antecipar aquilo que não veio ainda. Tá? O animal não faz isso porque ele não tem capacidade nem de antecipar o amanhã, né? Porque o animal não tem esse nível de cognição, ele não sabe o que vai acontecer amanhã e ele não sabe o que aconteceu ontem. Né? Então seu cachorrinho às vezes sente sua falta, mas na hora que você chega aquela falta acabou. Ele não lembra que semana passada ele sentiu falta sua. Ele lembra do que ele está sentindo agora. Né? Os espíritos que estão em ambientes menos evoluídos têm mais circulação entre os encarnados? Com certeza. Enquanto os que moram nas colônias têm regra a seguir? Com certeza. Né? Quanto mais evoluído, menos regra. Né? Mas eles têm deveres morais. Né? Na verdade, os espíritos superiores eles não têm regras, eles têm deveres. Porque a regra é o que é imposto. O dever é o que é aceito. Então os espíritos superiores eles sabem dos seus deveres. Eles sabem que um dos deveres deles é não interferir no plano físico demais. Não é ficar esvoaçando em volta dos encarnados o tempo todo. Né? Um dos deveres deles é o quê? Ajudar sem criar dependência. Os espíritos inferiores, eles são apegados, né? E eles não estão nem aí para os deveres, porque eles querem apenas o quê? Realizar a vontade particular e egoísta deles. Né? Inclusive, vontades boas, né? Porque eu te amo, quero ficar com você para sempre. Ah, mas está causando mal para ele. Não importa, eu não vivo sem ele, então eu fico. Ah, mas você está fazendo mal para o seu filho, ele está vendo uma sombra no quarto dele todo dia, está aterrorizado, papai. Não interessa, eu sou apaixonado pelo meu filho, eu não vivo sem ele. Mas ele tá com medo de você? Não, tá não. Eu vou continuar ficando aqui no quarto, porque eu tenho que ficar perto dele. E aí o menino lá desesperado, vendo sombra no quarto dele, vendo, né, aterrorizado com a sombra do pai dele lá dentro do quarto, sem saber o que fazer. Mas o pai permanece porque o pai é egoísta, ele não sabe amar o filho. Se fosse um espírito superior que fosse o pai, ele se retiraria. Ele iria em momentos adequados, com toda a situação. Né? Então assim, o amor desequilibrado também é egoísmo. Né? E nem sempre é amor, é paixão. Né? Então vamos continuar lá. Né? É muito interessante, né? Espíritos evoluídos encarnam? Muitos. Nossa Senhora, Jesus veio na Terra, né? Jesus, Francisco de Assis, Chico Xavier. Quer ver outros aí, ó? Leonardo da Vinci, Madre Teresa, Irmã Dulce. Deixa eu ver outros aí. Mahatma Gandhi. Né? Esses cientistas aí que descobrem, né, coisas que ajudam a humanidade, essas pessoas que fazem a diferença no mundo aí, são todos espíritos superiores, graças a Deus, né? Até a gente é um pouquinho evoluído, né? Todos nós temos alguma evolução, meu amigo, tá? Graças a Deus. É aconselhável que todos façam regressão espiritual? Só se for no mundo espiritual. No plano físico é complicado, porque você não sabe até que ponto que aquilo é regressão, aquilo é fantasia da pessoa, ou é um processo mediúnico. Imagina um médium fazendo regressão. Ele vai lá, começa a regredir, né? Está lá sendo levado a fazer regressão, e aí ele é um médium e está percebendo o espírito. Aí o espírito conta a história dele toda ali, ou inventa uma mentira. A pessoa sai de lá achando que aquilo ali é a vida passada dele. Porque ele não sabe, né?
Então o espírito lembra que ele matou, que ele roubou, que ele estuprou, e ele estava sintonizado com aquele médium, às vezes por causa de uma obsessão, né? Eu estou obsidiado, imagina, tem um espírito me influenciando. Aí eu faço a regressão, eu vou ter a memória do espírito, não a minha. E eu vou achar que aquilo que o espírito fez, fui eu que fiz. Então é uma coisa que é... Né? Normalmente a regressão é feita no mundo espiritual e os espíritos ainda falam assim pra gente. O que for para lembrar, vocês lembram de maneira natural. Né? E muitas vezes a regressão ela vai ter ali muito mais um fundo de atender a nossa curiosidade, né? E normalmente a gente, né, gosta, né, de saber das coisas do que realmente um objetivo mais profundo. Então, mas a explicação sobre o fato de alguns animais sentirem tanta dor, serem maltratados, isso é responsabilidade de quem faz, não do bicho. Os animais não têm... É a mesma coisa assim, imagina, estamos lá na floresta, tem uma tempestade. Aí cai um relâmpago e mata o leão. De quem que é a culpa? Né? Aquilo ali é um aprendizado evolutivo para o animal. Mas ele não tem, vamos dizer assim, responsabilidade. O animal não tem livre-arbítrio. Se você não tem livre-arbítrio, você não tem responsabilidade. Então o processo de dor que o animal passa é diferente do processo de dor que a gente passa. Não que ele não sinta, não estou falando que ele não sente. Né? Mas ele não tem escolha moral sobre aquilo. Né? Então, por exemplo, se o animal é maltratado, quem que é responsável? O dono. A pessoa que é responsável por ele. Esse vai ser responsabilizado, porque ele sabe. Então eu peguei meu cachorro, espanquei meu cachorro ali atrás, ali, imagina. Né? Eu tenho responsabilidade espiritual sobre aquilo. O animal não. Né? Então assim, eu sou responsável porque eu sei. O animal, aquela experiência ali sensorial que ele está passando, ela não vai impactar no processo evolutivo dele negativamente. Né? Por quê? Porque ele não está nesse momento ainda. É a mesma coisa da árvore. Você corta uma árvore. Né? A árvore sofre quando você corta ela? Não. Porque ela não tem como registrar aquela dor. Não do jeito que a gente registra. Né? Elas são coisas que... Né? Deixa de continuar, vamos ver quantas horas, só pra gente ver, senão a gente não consegue terminar o capítulo, mas tá bom, né? Sensações, impressões, lembranças que normalmente não tem a ver com a vida atual, é sinal disso, de regressão. Pode ser lembrança de vida passada, pode ser processo mediúnico, ou seja, pode ter um espírito perto de mim e eu tô percebendo o que ele sente. Porque o médium, ele faz isso. Muitas vezes faz isso de maneira inconsciente. Então, por exemplo, tem um espírito aqui do meu lado que ele tá angustiado e desesperado. Eu vou sentir uma sensação de angústia. Eu sou médium, mesmo eu não vendo, eu vou ter uma sensação de angústia, eu não sei porquê, o que está acontecendo, né? Não é meu, é do espírito desencarnado. Tá? E pode ser meu? Pode ser meu, mas aí a gente tem que fazer uma análise desse processo. É possível que seja um sinal de vida. Né? Normalmente, a gente vai. A forma mais fácil de a gente saber o que é de nosso de vida passada são hábitos e situações que se repetem. Por exemplo, Marcelo tem uma tendência de ser arrogante. Isso é uma tendência que eu tenho constante na minha vida. Com certeza, né? Isso é um reflexo da minha vida passada. O Marcelo tem a tendência de ser avarento. Isso é uma coisa que se repete constantemente. Isso é uma tendência de vida passada. Hoje o Marcelo acordou de manhã e deu uma patada na pessoa. Ele nunca faz isso. Aí tem a tendência de ser uma coisa mediúnica, uma coisa que é fortuita. Né? Quer saber se é uma coisa de sua vida passada? É algo que te acompanha constantemente. Normalmente faz parte do seu modo de ser. Aí é de vida passada. Né? Coisa que vem. E depois, por exemplo, hoje eu me sinto extremamente avarento. Não quero dar nada para ninguém, mas normalmente eu não sou isso. Isso aí pode ser influência espiritual. Tá? Mas se isso é uma coisa constante, isso é meu. Então é aí que está a diferença. Vamos lá? Ó. Entendeu? Né? O Ulisses falando com o André Luiz. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Ou seja, o Clarencio estava lá, o André Luiz não via. Mas o Clarencio achou ele fácil. Né? E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio do coração, chorou de alegria, segundo me contaram. Né? Então ele está contando como é que a mãe dele reagiu ao resgate dele. Né? E onde está a minha mãe? Exclamei por fim. Se é me permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me aos seus pés. Não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Olha a tirada do Lísias para o André Luiz aqui. Né? Então a mãe do André, o André falou, quero ver minha mãe. Ele falou assim, sua mãe vive na esfera mais alta, onde ele trabalha por mais gente além de você. Ou seja, a época do egoísmo, mamãe é minha, acabou. Né? Ao mesmo tempo que ele fala do amor da mãe dele por ele, ele explica para o André Luiz que a mãe dele não é só dele.
Que a mãe dele não tem ele como o único foco do universo, porque é o grande defeito do André Luiz é querer ser o centro de tudo. O André Luiz, a vida toda, né, como muitos de nós, né, ele viveu como se ele fosse o centro de tudo. Tudo girava em torno dele. Então é a minha mãe, cadê minha mãe? Por que ela não me viveu? Eu sou a coisa mais importante do mundo para ela. Né? O que o Ulisses ensinou para o André Luiz com muito jeitinho? Olha, sua mãe te ama, sua mãe te ajudou, ela ficou emocionadíssima, né? E o que aconteceu? Né? Continua exatamente aqui, Valdez. O pai não precisa de penitências. Aí ele continua, né? E o André Luiz ele vai explicar sobre o Clarencio e sobre a mãe do André Luiz. Né? Ele continua daqui para frente. Né? Penitência, Deus não precisa que a gente faça sacrifício nenhum para ele. Esse sacrifício que a gente inventa, vou caminhar daqui, lá em Aparecida do Norte, vou caminhar uma cruz, ficar um mês sem comer doce de coco. Isso para Deus e nada é a mesma coisa. Né? O que a espiritualidade quer é a nossa mudança real. Né? Essas penitências são formas de a gente tentar barganhar com aquilo que não é barganhável. Porque o amor de Deus não vem a partir das nossas ações. O amor de Deus ele existe. Né? E Deus ama tanto o bandido quanto ama a gente. Que não é, né? Espero que não sejamos. Né? Tenho dúvida da penitência. O que você quer saber? Pode perguntar. Né? A mãe do André Luiz teve outras filhas e também outros filhos. Por isso a deixa de trabalhar. A deixa de trabalhar não só por ele, sim por outros também. Sim, a mãe dele tinha outros filhos dessa encarnação mesmo. Né? Todos os filhos dela e o marido estavam no umbral. Pra você ter ideia, ela era o único, só tinha uma filha dela, né? Pelo que eles falam lá. Né? Ela tinha uma filha que era deficiente, que desencarnou jovem, criança ainda, que estava na mesma esfera que ela. A família dela inteira está no umbral. Né? Então o que o Ulisses está falando para ela? Fala assim, olha, a sua mãe tem mais o que fazer do que ficar aqui babando você, meu filho. Né? Muito jeitinho, muito amor, muito carinho, né? Mas fala assim, né? Mas aí ela fala, presta um ótimo serviço para nós mesmos. Isso aí, né? A penitência, normalmente, o que é a penitência? Normalmente, penitência é um castigo autoimposto, né? Então, o castigo não ensina. Né? Se a penitência for, por exemplo, vou recuperar o mal que eu fiz fazendo bem, tudo bem. Né? Se a penitência for assim, eu vou deixar de ser avarento, vou começar a distribuir o que eu tenho de melhor para as pessoas, vou ser mais caridoso, tudo bem. Mas se a penitência é deixar de comer quiabo no final de semana, né? Eu prometer que não visto laranja, né? Isso aí espiritualmente nada é a mesma coisa. Porque todo sacrifício, né? Tem um texto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sacrifício agradável a Deus, lá no Livro dos Espíritos também, que fala assim, o que Deus gosta de sacrifício? É quando eu falo assim, eu não como carne. Isso para Deus em nada é a mesma coisa. A espiritualidade nada e isso é a mesma coisa. Mas quando eu falo assim, eu estou deixando de comer carne porque eu vou dar carne para o meu irmão. Estou deixando de comer carne porque eu respeito os animais. Eu estou comendo menos porque a comida que me sobra eu dou para o meu próximo. Aí nós temos um sacrifício meritório. Né? Então o sacrifício ele tem que ser sempre em favor de alguma coisa real. Né? Eu fiquei um mês inteiro sem beber cachaça. O que isso melhorou para o mundo? Talvez melhore para você. Você não vai ficar embriagado. Né? Mas a espiritualidade é sempre assim, toda ação tem que ter um objetivo. Né, eu deixei de beber 6 meses e o dinheiro que eu deixei de beber eu paguei em cesta básica. Eu paguei escola para o filho de uma pessoa carente. Né? Eu paguei o aluguel de uma pessoa que precisa. Aí você tem um sacrifício meritório. Né? Mas vamos continuar. O pai encontrava-se num umbral, porém escravizados. Isso aí, né? Ele não poderia ter procurado, ele nem sabia que o André Luiz estava lá, ele estava tão preso. O umbral, imagina o seguinte, um umbral é do tamanho do planeta Terra. Então você imagina, o pai do André Luiz está na Jamaica e o André Luiz na China, eles estão a pé. Como é que eles vão se encontrar? Entendeu? E sem contar que existem várias esferas diferentes. Dá-se a entender que o pai do André Luiz estava numa esfera pior do que o André Luiz estava. Né? E o André Luiz, ele é o quê? O André Luiz, o problema espiritual do André Luiz é o quê? Né? Arrogância e vaidade. O problema espiritual do pai do André Luiz era desequilíbrio no sexo, era avareza, era um monte de outras coisas que não tinham a ver com os problemas do André Luiz. Ou seja, as regiões espirituais que eles estavam eram diferentes. E um nem estava pensando no outro. Né? O André Luiz estava pensando nele mesmo, você vê que todo pensamento do André Luiz é ele mesmo. Quando ele pensava no outro era em razão dele. E o pai do André Luiz estava pensando em sexo, em outras coisas lá. Né? Por mais que ele podia lembrar do André Luiz, essa lembrança não era forte o suficiente para fazer ele sair daquela situação que ele estava. Né? E é igual a gente está falando, o mundo espiritual é gigantesco. Tá? Dificilmente um espírito encontra outro no plano espiritual, se não for através aí de entidades que sabem rastrear, poderes, né, mentais que eles têm. Né? A espiritualidade superior encontra, né? Encontra o que eles quiserem. Mas o espírito das trevas, muito difícil.
Só se eles quiserem mesmo. Né? É interessante isso, né? A gente vai, né, imaginando algumas coisas aí. Então vamos lá, né? Aqui, ó. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Virá vê-lo, por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho de realização. Tem você, nesse particular, a lição do próprio caso. Anos a fio rolou, como pluma, albergando medo, tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Olhos brilhantes, encorajado pelos esclarecimentos recentemente recebidos, exclamei resoluto. Desejarei então com todas as forças. Ela virá, ela virá. O que o Luiz está falando para o André Luiz? Quando você mudou de pensamento, você saiu daquela onda mental e você conseguiu perceber a espiritualidade superior. Né? Tem uma amiga que tem hábito de que para conseguir algumas coisas materiais ela pede e quando consegue fica um ano sem comer algo que gosta. Como fica isso? Isso é para ela com ela mesma. Espiritualmente isso não tem valor nenhum. Né? Primeiro que a espiritualidade não está preocupada com coisa material. Né? O objetivo das coisas materiais do ponto de vista dos espíritos é o quê? Aprimorar o espírito dela. Se eu quero um carro, para que eu quero esse carro? Ah, é um carro para me fazer caridade? A espiritualidade pode até pensar em me ajudar. Ah, é um carro para me passear, sair tirando aí de gostosão na rua? Você se vira aí, se você conseguir é seu. Se você não conseguir, não é também. Entendeu? Os espíritos de luz, a visão deles da nossa vida é uma visão de equilíbrio, né, e necessidade real. Então, uma promessa que é voltada só pra gente mesmo, ela tá pagando a promessa pra ela mesma. Então eu prometo que eu vou ficar sem comer carne se eu ganhar um aumento de salário. Aí eu me esforço, eu trabalho, eu faço, se eu ganhar um aumento de salário, ganho. Aí eu fico sem comer carne? Fico. Aquilo serviu pra quem? Pra mim mesmo. Aquilo vai reforçar a minha própria vontade. Mas os espíritos de luz no plano espiritual, eles não vão anotar. O Marcelo ficou um mês sem comer carne. Vão dar lá pro Marcelo o que ele tá querendo. Não funciona assim. Né? Porque os valores da espiritualidade são valores de utilidade para nossa alma imortal. Né? O que eu ganhar de aumento de salário vai ser melhor para mim enquanto espírito eterno. Se a gente conseguir algo que mostre para a espiritualidade que vai ser útil, a gente pode até conseguir. Né? Ah, mas porque eu quero uma casa nova, uma roupa nova, porque eu quero me divertir mais. Aí os espíritos falam, então você trabalha aí, faz o que você quiser, meu filho. Né? Ah, mas porque eu quero dinheiro, por que eu preciso de dinheiro? Para mim ser uma pessoa com mais facilidade na vida? Isso, né, aos olhos da espiritualidade é algo que é fútil, né? Ou seja, você pode ter se você quiser, você não vai fazer mal para ninguém, você tem, beleza, ninguém vai, os espíritos não vão torcer a cara para você não, mas não ache que a espiritualidade maior vai se abanar dos planos de luz para resolver problema material meu, né? Então imagina, eu quero comprar lá, né, um videogame novo aqui para os meninos aqui de casa aqui, para nós aqui, eu comprei um PlayStation 5, beleza? Você acha mesmo que o Lucas vai vir resolver um problema financeiro se ficar devendo o PlayStation? Vai, não. Qual que é isso aqui? Qual que é o objetivo disso? Sabe que eu gosto. Ah, beleza, você gosta, tem o direito. Trabalha aí, corre atrás, meu filho. Né? Você tem, ótimo, né? Fantástico. Tem todo o direito. Mas eu querer que a espiritualidade venha resolver aqui quando meu cartão de crédito apertar, não vai não. Até porque eu tenho que saber lidar com as questões da matéria. Mas é igual eu falo assim, ó, gente, nós estávamos precisando lá no Francisco de Assis, na cesta de Natal, né? Tava faltando não sei quantos quilos de arroz. Né? E nós corremos atrás e pedimos, choramos, aí a espiritualidade interfere. Aí a espiritualidade mandou para nós lá, o arroz foi lá, todo mundo recebeu a cesta básica. Né? Então isso, que é uma coisa que é para beneficiar quem precisa, a espiritualidade vai fazer. Ah, eu quero melhorar para ser uma pessoa melhor. Eu quero me tornar uma pessoa mais digna. Isso a espiritualidade vai me ajudar. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. Isso não vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Né? Esse desejo firme também funciona na vida da matéria? Funciona, com certeza. Nós somos o que nós pensamos. Né? Muitas vezes, muitas coisas que a gente consegue é porque a gente quer. E gente, não é errado querer. Né? Não vejam eu como que o cara falando que as coisas materiais são ruins. Não, eu gosto muito de coisa material. Né? Então eu falei pra você, eu comprei o PlayStation 5 aqui pros meninos aqui, eu tô adorando. Acho lindo. Né? Só que, isso é a coisa mais importante da minha vida? Não. Né? Então as coisas materiais são muito boas. Mas o que eu não posso é atrelar isso à espiritualidade. Tá vendo a nuance da coisa? Né? Ah, eu queria viajar pelo mundo inteiro. Viaje, faz uma festa, né? Mas será, né, que isso me ajuda a evoluir espiritualmente? Não sei. Dificilmente. Né? O que me ajuda a evoluir espiritualmente? Quando eu estou lá fazendo caridade lá na casa espírita de verdade. Né? Isso me ajuda. Quando eu estou suportando quem é diferente de mim, isso me ajuda.
né? Mas quando eu compro uma camisa, quando eu compro uma cadeira nova, isso não vai me ajudar a evoluir, não, tá? Né? Então, claro que pode também, né? É uma questão filosófica tão profunda, né? Sacrifício real é fazer algo para os outros, irmãos, e não para nós. Sim. Sacrifício real é você se privar de algo em favor de alguém que precise de verdade. Fala assim, nossa, eu fiz um sacrifício, né? Peguei o dinheiro todo do meu pagamento para comprar um videogame para os meninos jogarem, eu nem vou usar também, né? Como eu sou amoroso, né? Isso não é sacrifício não, gente. Isso aí eu estou realizando um desejo meu, tem todo direito, tá? Mas eu não posso me enganar achando que isso me faz crescer espiritualmente, não. Sacrifício é eu pegar uma parte do meu salário e comprar em cesta básica. Sacrifício, nem sempre é sacrifício, né, gente? Porque a palavra sacrifício envolve dor, né? Né? O que é meritório? O pai vai lá e dá o rim dele pro filho. Isso é meritório. Isso aí, ó, espiritualmente. Nó, né? Tô tirando algo que é meu, encurtando minha vida para você viver. Isso aí, ó, fantástico, né? Tô trabalhando 1 hora a mais todo dia para poder permitir que meu filho estude. Isso é um sacrifício meritório, né? Tô indo lá na casa, na hora do almoço, eu vejo que tem 3 pedaços de carne, eu deixo todo mundo comer primeiro e como o resto. Que é o que as mães fazem, né? Lembra a mãe do... Olha o segredo da mãe do André Luiz aí, ó. Isso é meritório, né? Eu tô na minha casa lá, né? Enquanto eu tô aqui batendo papo aqui com vocês aqui, né? No bom sentido, a minha esposa tá lá trabalhando ali, ó. Tá lá limpando as coisas, arrumando estante, ajudando aqui, ó, né? Sustentando um monte de coisa aqui, ó. Isso é meritório, né? Então, enquanto eu tô falando com vocês aqui, ó, né? Eu tô tendo suporte. Se eu não tivesse a minha companheira aqui que tá me ajudando aqui, ó, que tá fazendo aqui, muita coisa aqui em casa, aqui, muito mais do que eu faço, mas muito mais mesmo, não dá nem pra comparar, senão eu vou ficar humilhado aqui se eu falar pra vocês, né? Ela tá fazendo um sacrifício, né? Então, assim, espiritualmente isso pra ela vai valer muito. Não é porque ela fez por mim, é porque ela ama. Você tá entendendo como é que é a questão? Aí vale, né? Vamos continuar? Lisa sorriu com inteligência e, como quem previne generoso, afirmou o desperdício. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. Terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Olha aqui, ó. Nós estamos falando aqui, ó. Quer ganhar alguma coisa? Vontade ativa, estou correndo atrás, né? Trabalho persistente, ó, comprei, trabalhei, né? Merecimento justo, né? Então, por exemplo, eu quero comprar uma televisão nova. Então, eu tenho vontade? Beleza, eu fixei com aquilo ali. Estou trabalhando? Estou lá no meu serviço trabalhando? Com certeza. Merecimento justo. Trabalhei, vou receber meu salário, com aquele salário vou fazer algo que eu acho útil para mim. Tá dentro daquilo ali, tá? Mais ou menos dinheiro normalmente é prova de como a pessoa vai se comportar diante da prova do dinheiro. Com certeza, meu amigo, né? Normalmente, o dinheiro ele é uma prova das mais difíceis, porque normalmente o dinheiro ele funciona como uma anestesia para a nossa encarnação. Muito recurso material, muitas vezes, mas eu conheço gente muito rica que ajuda muito, tá? Que faz muito bem, mas é raro, é muito raro, né? Então a gente pensa o seguinte, né? Não, a Isa está falando aqui que considera as meritórias. Com certeza que eu também acho, viu? Senão não estava fazendo aqui, né? Mas a gente tem que pensar que existe toda uma estrutura que nos ajuda, né? Por exemplo, a pessoa que fez um aparelho de telefone, né? Então aqui nós estamos aqui, ó, né? Enquanto eu estou aqui, a Edneia, minha esposa, está lá dando banho dos meninos, ajudando a arrumar as coisas, fazendo as coisas. Então, assim, né? Existe uma parceria espiritual, né? E todo mundo, né? Tá ganhando com isso. Então, assim, são coisas que a gente tem que atinar, né? E saber agradecer também, que eu acho que é a coisa mais interessante, né? E ele fala aqui, ó, vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. É isso que a gente precisa para conquistar alguma coisa. Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detinha silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então o Lisa está ensinando para o André Luiz e para a gente, né, de lambuja, né, como conseguir as coisas que a gente quer na vida. Né? Vontade ativa, trabalho persistente, merecimento justo. Ou seja, quem trabalha é digno do seu salário. Jesus fala isso, né? O Lisa, na verdade, está repetindo o Evangelho. Aí que a gente pega que o Evangelho é tão profundo. Jesus fala isso tudo para a gente e é só a gente ter ouvido de ouvir, olha. Né? Então, trabalho, né? Esforço, merecimento. Jesus fala assim, né? O servo é digno do seu salário. Ou seja, que ele trabalha
aquele que faz, aquele que age, ele vai receber, mesmo que seja materialmente, né? Então eu não preciso barganhar com a divindade para poder ter as coisas. E existem situações, é claro, que eu vou ter facilidades materiais, mas essas facilidades materiais vão ser provas para mim, né? Por quê? Porque eu vou dar conta do que eu faço com as minhas questões materiais, né? Uma coisa é eu ter a minha viagem lá para onde eu quiser, outra coisa é eu roubar alguém para me conseguir isso, né? Uma coisa é eu comprar o PlayStation que eu queria comprar. Outra coisa é eu burlar alguém por causa disso. Eu deixar de cumprir meus compromissos. Eu deixar de pagar as contas da minha casa para me comprar um brinquedo. Vocês estão entendendo? Uma coisa é eu ter o telefone novo, né? Outra coisa é eu deixar de fazer uma caridade que eu já tinha, né, me marcado de fazer porque eu só quero as coisas para mim. Algumas perguntas ficaram para trás, né? Qual, amigo? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Tá. E o conhecimento adquirido com as viagens do mundo todo não vai ajudar no mundo espiritual? Lembranças boas? Sim. Sim, tudo é útil, né? Mas aí nós temos que ver quais que são as escolhas que a gente está fazendo. Por exemplo, está diante de mim uma oportunidade de fazer uma viagem para o mundo inteiro que eu gostaria de fazer. Quem não? Eu quero, eu sou doido. Sou doido para ir para a Grécia, para o Egito, para Israel, aqueles lugares tudo lá. Chorar lá, oh, meu Deus, que passado. Né? Sou doido, né? Mas a que custo que eu faria isso? Né? Sim, por exemplo, os meninos que estão precisando de pagar a escola deles. Com dinheiro de um ano de escola, eu boto eles na escola pública e viajo. Isso é certo? Para mim, não. Né? Por quê? Porque o objetivo, em primeiro lugar, são eles. Vocês estão entendendo? Então, assim, o dia que eu tiver condição, pode ter certeza que eu vou. E vou rindo, feliz da vida, agradecendo a Jesus. Peço até o Lucas para ir comigo lá, para te contar a história do passado lá, né? Mas, se isso, a gente tem que pesar, né? Que é a questão do equilíbrio. A gente pode tudo, né? Porque tudo é aprendizado, né? Por exemplo, as experiências que nós temos na nossa vida são aprendizados, né? Mas, por exemplo, chega alguém na minha casa com a necessidade... O meu irmão chega aqui e fala assim, Marcelo, eu tô com um problema grave aqui e eu preciso de ajuda. Eu falo assim, eu não posso te ajudar não, porque o dinheiro eu vou passear com ele. Né? Aí a prova aí, ó, né? Será que eu vou dar uma barrigada nele e cascar fora? Né? Será que eu vou ajudar? Né? Aí ninguém pode julgar, isso é cada um. Né? Eu não posso falar, faz isso. Eu tenho que falar o que eu faria. Eu ia ficar doido. Isso eu já sei. Meu Deus, o que eu faço? Né? Talvez no final eu ia ajudar. Eu tomo aqui minha viagem. Né? Mas são coisas a gente pensar. E são provas, são testes. E, né, na verdade, isso tudo a gente aprender. Tudo é útil. Até quem faz o mal é útil. Entendeu? Até o mal tem utilidade. Nem que seja pra gente aprender a repudiar o mal. Fala assim, nossa, trem é tão ruim que eu não quero isso nunca mais. Né? Então o mal tem utilidade, né? Não recomendo ninguém que faça, né? Então assim, né? Uma vez eu tava brincando com o pessoal, né? A gente tava falando com o pessoal que a gente organizar uma excursão lá para Israel, que esse negócio lá, ficar viajando, quem sabe um dia, né? Mas assim, é interessante a gente pensar nessas coisas, né? Fazendo bem ele volta imediatamente, né? Com certeza, o amor é incondicional, mas às vezes dói fazer, né? O amor dói, abrir mão dói, gente, né? Mas quando você vai aprendendo, você também tem uma satisfação daquilo, né? Se deixar o último, né? Você fala assim, eu queria comer aquele doce. Quando você vira, você tem filho, você começa a fazer isso, né? O último pedacinho, o último quitute, o último brigadeiro lá do bolo, você vai lá todo feliz para comer, seu filho assim, me dá, come, né? Você dá lá, você aprende, né? Você vê um menino tão feliz que você acha bom. Antes você ia dar chorando, meu Deus, tô dando esse negócio aqui, já tá bom. Né? E porque a gente vai ter outras oportunidades, né? Fazer o bem é sempre útil, né? Pessoal, nosso tempo já passou, né? Já estamos aí com mais de 1 hora de live. Desculpa a gente ter passado. Eu acho que quando o tema flui assim é bem legal, né? E queria agradecer a todos aí que nos acompanharam durante esse ano. A gente está terminando, né? Olha lá, chegou a trabalhadora incansável, vocês viram na porta ali, né? Queria agradecer a todos que nos ajudaram aí com os eventos de Natal, né? Com a distribuição de cesta básica que a gente fez aqui no Francisco de Assis, né? Atendemos mais de 100 famílias, né? Inclusive essa semana algumas famílias vieram depois, pessoas que estão precisando de ajuda continuam pedindo, né? E o que a gente recebeu permitiu ajudar essas famílias também, de vocês, né? A gente tem que ser muito, né?
O Universo dos Sonhos foi um sucesso, a gente entregou os presentes da creche, fez uma festança lá com o pessoal. Vou até colocar a foto do pessoal recebendo presente, né? Foi virtual, a gente não pôde ir lá porque, né, por causa da questão da pandemia, mas vou colocar as fotos lá no grupo. Até lembrei aqui, boa ideia. Queria agradecer a todos vocês pela ajuda, pelo carinho, pela boa vontade, né? A gente vai falando assim, né? E eu tenho certeza que Jesus há de nos ajudar, né? E lembre-se, o desejo justo é sempre útil, né? Em nenhum momento a gente condena a questão do trabalho, do esforço, né? A gente sabe que nós precisamos de trabalhar, nós precisamos de ter os recursos da nossa vida, isso é muito importante, até para a gente fazer o bem, né? A gente tem que ter para dar, né? Jesus multiplica o que a gente tem. Então a gente desejar ter uma melhora material não tem nada de errado nisso nunca. O que acontece é que muitas vezes a gente se ilude com isso e torna isso o único foco da nossa existência. E aí dessa forma isso desequilibra o nosso caminho, né? Quanto mais a gente tiver de te doar, melhor, né? Tem uma experiência que a gente tem aí, né? Que eu brinco muito com a Edneia, quanto mais pessoa aparece pedindo as coisas e a gente doa, mais recurso aparece. Recursos no bem não podem pagar. Pediu, você tem? Vamos doando, vamos levando, né? Então aqui, né? Tem até a nossa amiga aqui, eu esqueci o nome, oh meu Deus, desculpa, né? Nós estamos vendo o negócio da família lá que a gente está mandando as coisas, né? Ela estava aqui agora, esqueci o nome. Oh Jesus, oh meu Deus do céu, porque eu lembro do nome aqui da internet aqui, né? A Emília, né? Não sei o nome que ela tá aqui, né? A Emília sabe da história que nós estamos vendo aí da família que chegou na última hora. E vocês acreditam, gente? Sobrou uma cesta básica, uma cesta de Natal, um frango, né? E uns outros produtos lá de Natal. Sobraram uma. Aí chegou uma família que estava precisando exatamente disso. Foi para eles hoje. Foi fantástico. Eu achei, nossa, entendeu? Tava lá tudo que eles precisavam. É como se Jesus tivesse colocado aquele ali a mais para aquela família, né? Então isso é legal demais. Então vamos deixar as coisas fluírem, que elas acontecem. A espiritualidade sabe do que a gente precisa, né? Vamos sofrer menos e vamos amar mais. Fazer o bom uso dos bens, exatamente. Tudo que a gente distribui aumenta. Tudo que a gente divide multiplica, né? Pessoal, né? A Marta é outra que está lá com a gente no trabalho, sabe muito bem como é que é, né, Marta? A Marta participa lá com a gente lá na casa lá, e sabe como é que é esse negócio. O Eduardo, né? Outros companheiros aí, né? O Mauro, né? Queria agradecer a todos, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 8 do nosso lar, né? Lembrando aí que a gente tem estudo na quarta-feira, né? E na sexta-feira, tá bom? Vamos fazer nossa prece, né? Para a gente acalmar um pouquinho aí. Amigo e mestre Jesus, companheiros espirituais, pedimos neste momento o amparo, o auxílio para nós que aqui estamos, para aqueles que amamos, para aqueles que estão à nossa volta e que precisam de amor, de luz, de reflexão e entendimento. Envolve a cada um de nós e permite que possamos seguir junto a Ti, amando, trabalhando, servindo, aprendendo. Ajuda-nos a amar cada vez mais e fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, muito boa noite, né? Depois nós vamos falar lá só para falar de animal no mundo espiritual. Adoro esse tempo, né? Eu acho que se eu ia prender minha gatinha aqui, não vou ter que levar ela à força, né? Porque eu gosto muito de bicho, né? Mas assim, vamos fazer um estudo só sobre animal. Cobrem aí que nós vamos fazer, talvez mais para frente aí. Nós já temos alguns, vamos fazer mais. Boa noite a todos, fiquem com Jesus. Muito obrigado por tudo, né? Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchauzinho.